Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais uma live no Aprender Direito, né, mas com cunho teológico também. Deus colocou no meu coração já há um tempo, né, para que eu gravasse uma live falando sobre Tribunal do Júri dos Homens versus Tribunal de Cristo, do qual todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Tá? E eu quero dar uma pequena introdução, vou fazer uma oração para Deus me orientar aqui, porque para falar da palavra dele, né, precisa ele usar minha vida. Eu não sei, eu sozinho não consigo. Peço perdão aí para todos se o vídeo não ficar bom, porque muitas vezes as pessoas falam, Antônio, ficou escuro, tá? Mas não importa, pessoal. O importante aqui é o conteúdo, não é esse que vos fala. O importante aqui é o conteúdo, e esse conteúdo é muito importante. Se você tiver aí com alguém, com algum parente, e quiser depois replicar, não puder assistir ao vivo agora, que eu estou gravando, quiser replicar, vai ficar gravado no meu Instagram, que é dr.antonioadvogado6000. Tem uma série de lives, de vídeos, entrevistas. Estou fazendo uma série de entrevistas com profissionais de outras áreas também, né, trazendo inovação aqui no meu canal do Instagram. E é um assunto que interessa a todos nós. Que você pode nunca ter passado por um tribunal do júri, nem como jurado. Eu já participei como advogado, defendendo o réu. Mas do Tribunal de Cristo todos nós passaremos. Agora resta saber como que será essa passagem, é isso que eu quero explicar. Tá? Mas eu vou fazer uma pequena oração e nós vamos adentrar ao assunto. Tá? Deixa eu colocar aqui Fabrício Soler é diretor de saneamento da louvor, né, para acompanhar aqui a minha oração. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua santa e poderosa presença, Senhor. Eu que estou tendo a ousadia, né, de falar da Tua palavra para as pessoas. Usa a minha vida, porque ninguém quer ouvir o homem. Nós queremos ouvir a Tua voz, meu Pai. Isso é Deus que usa a vida, as nossas vidas, para pregar a Tua palavra, para mostrar a verdade, Senhor. Porque nós somos totalmente dependentes de Ti. Só sabe, né, que eu ando vivendo no deserto, tribulações, angústias, certeza. Eu era para estar jogado aí numa cama, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu poder que aperfeiçoa na minha fraqueza, eu estou aqui de pé, Senhor. Estou aqui como humilde servo, talvez o mais humilde de todos, né? Pedindo, clamando para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para a pregação da Tua palavra, Senhor. Ajuda nesse momento, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Bom, pessoal, fiz essa oração inicial, né, ao som do louvor da Aline Barros, que dispensa comentários, para falar de algo que eu pelo menos nunca vi no YouTube, né? Não sei se alguém já gravou uma live assim no canal, né, trazendo Tribunal do Júri dos Homens versus Tribunal de Cristo. Então nós vamos começar com o Tribunal dos Homens, né, do Júri. Vou fazer um resumo. Já gravei aí uma live falando só sobre o Tribunal do Júri, mas o intuito aqui é focarmos na parte teológica. Como eu gravei não faz muito tempo, está lá no meu Instagram, a Guerra de Israel, né, trazendo o direito internacional e a Bíblia. E foi, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi um sucesso. Então as pessoas têm falado, gostado,
né? E eu peço que, né, vocês podem replicar aí as minhas mensagens, minhas lives para conhecidos, aí não há problema algum. Então vamos lá, vamos começar. Só para vocês entenderem, ó, eu estou me baseando aqui, tá, no Vadimecum, né, que é a Bíblia do advogado, e depois eu vou me aprofundar aqui na palavra de Deus, tá? Na Bíblia Sagrada. Então, o tribunal do júri, ele tem seus procedimentos ele dos homens, tá? Que eu vou começar. É do artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal. Então, como que funciona? Só para fazer um rápido contexto para entrarmos diretamente na mensagem. Quando os crimes que vão para o tribunal do júri dos homens são os crimes dolosos contra a vida. Então, se você tentou feminicídio, homicídio, são crimes que a sociedade repudia. Vê que o latrocínio não, mas crimes que a pessoa agiu com dolo, ela teve intenção de matar. Ela teve intenção, ela foi mesmo para matar a pessoa e... mas o Antônio vai diretamente para o júri? Não. Existem as fases do tribunal do júri. A primeira fase é a fase de audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz, o promotor, começa lá no inquérito policial, com o delegado, vai fazer todas as diligências possíveis, né, nos prazos determinados pelo Código de Processo Penal, muito embora esses prazos geralmente não são cumpridos, né, esses inquéritos sempre são prolongados, às vezes o promotor de justiça do caso, que é aquele que vai acusar o réu, essa é a função do promotor na vara criminal. E nós vamos ver depois o Tribunal de Cristo, fazendo as analogias. Então, aí o que acontece? Aí o delegado, ele monta o inquérito e há indícios de autoria, materialidade do cometimento daquele delito, daquele homicídio, daquele feminicídio. Então, aí o que acontece? Ele vai passar todo esse inquérito para o promotor de justiça, o promotor de justiça vai pedir que seja oferecida a denúncia e vai para o douto juízo, para o juiz do caso. Aí o juiz ele vai avaliar, né, claro que vai ter aí, o advogado de defesa vai começar com a resposta à acusação, né, que está lá no 396A do Código de Processo Penal, e essa resposta à acusação tem um prazo de 10 dias, aí você vai ter que arrolar testemunhas, pode ser até 8, de defesa, o promotor também vai rolar as testemunhas de acusação, e vai começar o jogo. E o advogado ali ele tem o papel de inocentar o réu, porque terminada essa primeira fase, o juiz ele vai oferecer, ele tem as opções, ou ele faz a pronúncia ou impronúncia, ou a absolvição, ou a desclassificação. Ele tem 4 opções. Geralmente, dependendo da situação lá, do inquérito policial, do trabalho do promotor lá para formalizar aí o pacote de acusação dele, o juiz ele fala, puxa, houve um crime hediondo, um crime bárbaro que chocou a sociedade. Exemplos, nós temos vários aí na mídia, aquele caso daquela atriz, a Daniela Pérez, que foi brutalmente assassinada por um ator que contracenava com ela, o Guilherme de Pádua, que ele já até faleceu, mas isso daí tá aí nas mídias, no YouTube, na época passou, até o Tribunal do Júri passou em alguns jornais, aí eu assisti. E aí o juiz vai oferecer a pronúncia. O que significa isso? Que a pronúncia é que aquele réu, aquele acusado, ele vai para o plenário, para o Tribunal do Júri. Muitas vezes até é bom, né, você ir para o Tribunal do Júri. Antônio, mas por que Tribunal do Júri é melhor? Porque você vai ser julgado por 7 jurados oriundos do povo.
né? A maioria ali, praticamente todos não são da área jurídica. Por que eu falo isso? Porque o advogado de defesa ali, ele vai... tanto o advogado, né, para quem nunca participou de um júri, nem como telespectador, nem como jurado, são selecionados 25 pessoas do povo. Pode ser um engenheiro, médico, pedreiro, analista de sistemas, contador, professor, enfermeiro, publicitário, de determinadas áreas. Aí, no momento ali do plenário, né, isso eu posso falar tanto teoricamente, como advogado, e na prática do qual eu participei. Então eu vi. Na prática, aí está lá os jurados, aí o juiz, né, vai falando o nome, né, ele passa uma relação dos nomes, né, daqueles jurados que estão presentes lá, sentados no plenário, que eles ainda não podem ir até, né, aonde será feito o julgamento, né, que é em frente, né, tem uma cancela e tá aqui a mesa da bancada de defesa dos advogados, aí o juiz, né, e do lado do juiz senta o promotor. E do lado do juiz tem um escrevente lá relatando tudo que está acontecendo. E aí é passado uma lista, né, o juiz presidente, é chamado de juiz presidente, ele entrega uma lista com os jurados, o nome dos jurados e a profissão. Então, o advogado, né, de defesa, que ele tem que traçar uma estratégia, ele vê, dependendo do caso, do crime, do que aconteceu ali, do inquérito policial que foi estudado, resposta à acusação, habeas corpus, né, foi impetrado, recursos, vamos lá, mas o recurso é depois. Mas aí ele chega à conclusão e fala, mas peraí, esse crime aqui, se eu deixar alguém da área da saúde ser jurado, né, vai me complicar. Vai complicar a minha defesa e vai complicar para o meu cliente, que é o acusado, o réu, que está lá sentado. Então, eu vou dispensar. E vocês vão ver depois lá no Tribunal de Cristo. Já eu entro. Já estou encerrando aqui. Aí o advogado fala, não, excelência, esse aqui ele é enfermeiro? Não, esse eu não quero. Ah, aquele é médico? Também não quero. A Joana é biomédica? Não, também não. Aí o promotor aí vai fazendo a peneira, vai cortando. Eu não quero promotor, esse também não quero, porque não serve para mim no caso da acusação. E resume as 7 pessoas. Aí essas outras pessoas que foram dispensadas vão embora. Ou então ficam lá para assistir, que, né, esse tribunal do júri do qual participei foi o dia todo. Então é longo, e tem uns que são mais longos ainda, que vai uma semana. Aí, conclusão, aí os jurados estão lá. Então, aquele réu, ele vai ser julgado, na verdade, pelos jurados, não é pelo juiz presidente. O juiz presidente, ele tá ali como um organizador, o administrador ali do plenário. Ele é diferente dos outros crimes de furto, estelionato, que você vai ser julgado por um juiz que conhece muito, né? Conhece tanto quanto o delegado, quanto o advogado, quanto o promotor, conhece muito o Código Penal, o Código de Processo Penal e as leis extravagantes, né? Então é muito mais complicado do que você com os jurados leigos, né? Você vai ser ali julgado por pessoas que vieram aí da sociedade, do povo. Muitas vezes você consegue absolver o réu, não sempre, dependendo da situação, não. Mas, na pior das hipóteses, você consegue diminuir a pena dele. Então, é assim. Aí começa, né, a juíza chama o réu, né, faz algumas inquirições que ela acha pertinente, ou o juiz, né? E aí vem o promotor também, ele já faz as perguntas já induzindo para que o réu responda, para facilitar a acusação dele, depois que ele vai fazer a explanação. E o advogado vem, que a defesa é sempre a última a falar, o advogado vem e tenta rebater aquilo que o promotor está induzindo.
Aí o réu senta, a partir desse momento ele vai ficar sentado ali perto da bancada da defesa, ele não abre mais a boca, ele não fala mais nada. Aconteça o que aconteça, ele vai, né, o réu senta, vai ficar assim, de cabeça baixa, triste, desolado. E ele só não está, que eu até lembrei agora, ele só não está com a roupa da prisão de presidiário, porque até chegar essa segunda fase, que é o Tribunal do Júri, a primeira foi todos aqueles debates, audiência, lá para chegar para o juiz tomar uma decisão, ou pronúncia ou impronúncia, né? Aí, claro que o advogado pode recorrer, aí depende da estratégia, às vezes ele recorre dessa, não, a pronúncia não, aí tem o recurso cabível para esse tipo de coisa, né? Que é o reze. Aí tá bom. Aí foi, né? Teve todo, e ficou a pronúncia. Pronúncia foi para a segunda fase, que é o Tribunal do Júri. Aí eu tava falando que o réu é o primeiro, assim, querido, tal, ele fala ali e depois não fala mais. Fica sentado. Aí vem as testemunhas. Vem as testemunhas de acusação, aí são feitas perguntas, o juiz pode perguntar. Outra coisa, o réu ele pode não querer responder a pergunta do juiz. Só, desculpe, gravação ao vivo assim, tá? Eu estava falando que o réu só não vai com a roupa de presidiário, por quê? Porque o advogado, que é o único, é ali que está lutando pela vida daquela pessoa, que a pessoa pode sair dali condenada a 20, 30 anos, pode, dependendo da idade, pode passar o resto da vida na cadeia. Então o réu tá ali, cabeça baixa, tenso, apreensivo, muitas vezes o advogado tem que ser um pouco psicólogo nesse momento, o réu tá nervoso, me dá a mão aqui, doutor, por favor. Então, tá muito complicado a situação. Então, ali, basicamente, abaixo de Deus, a vida do réu está nas mãos do advogado. E aí o advogado pede, fala, excelência, eu não vou permitir que o meu cliente venha com roupa de presidiário, porque se ele chega aqui com roupa de presidiário, os jurados leigos, 7, olhando, esse homem já está condenado. Então, e quem é que vai brigar para que o réu venha com uma roupa como eu estou vestido agora? É o advogado. E vocês vão entender depois quando eu for para o Tribunal de Cristo. O promotor, juiz, ninguém está preocupado, delegado, não. Se depender delegado não, porque as autoras do campeonato já estão num presídio, né? Está preso numa delegacia. Mas o delegado é ouvido. Tanto que esse Tribunal do Júri do qual participei, ele estava lá. Um deles, né? Começou o inquérito policial. Então é feito lá as perguntas, aí vem as testemunhas e tal. E os jurados estão prestando atenção em tudo que está sendo dito ali. E aí depois começam os debates. Então, o promotor tem o tempo dele para fazer a sua explanação. Primeiro, aí tem uma TV no qual você pode, do computador, jogar lá, e o advogado também jogar as informações do processo, e por aí vai. Aí tem o tempo dele, né, do promotor lá, 1h30, e aí o advogado prestando atenção, anotando para... muitas vezes você traça uma estratégia, e dependendo do que o promotor fala, você tem que já, né, procurar ali na hora uma válvula de escape, a cereja do bolo, né? Porque nesses casos aí de audiência criminal, você sempre tem que deixar a cereja do bolo para o final. É claro que você vai colocar vários argumentos, jurisprudências, doutrina, a lei, na resposta à acusação, no habeas corpus que você impetra, só que você tem que deixar, né, aquela carta para o final. Tribunal do Júri, para dar aquela cartada que o promotor não estava esperando. E o promotor muitas vezes faz isso também. Então tem que estar preparado. Por isso que lá você está com o computador, precisar fazer uma pesquisa ali na hora. E assim vai. Só que ali, o réu, como eu falei, o réu pode ser absolvido, sair dali
dando glória, né, se ele, né, acreditar em Deus, ou sair condenado de vez. E falar, agora, né, já estou ambientado a vida de presidiário, eu vou continuar. Então é triste, né? É um momento muito triste. Porém, as leis brasileiras nós sabemos que existe. Você é condenado, a 20 anos de reclusão. Reclusão, você vai iniciar o cumprimento da pena preso. Diferente da detenção, que você começa em liberdade, né? Aliás, você não fica o tempo todo lá. Só que ele sabe que ele vai progredir de pena. Ele começa no regime fechado, vai para o semiaberto, né, com bom comportamento, trabalhando, entrando em confusão e polêmicas lá na penitenciária, até chegar ao aberto. Estou cumprindo pena, mas já estou no regime aberto. Tanto é que, se eu não estou enganado, né, até se vocês quiserem olhar, colocar... o Guilherme de Pádua, na época, ele e a esposa, né, que foram condenados lá pelo crime da Daniela Pérez, estou pegando como exemplo esse caso aí que foi notório na época, na década de 90, se eu não me engano. Ele ficou 7 anos no regime de reclusão e depois começou para o semiaberto até ficar no aberto. E outra, cumprir minha pena, ninguém pode me chamar de assassino mais na rua, porque se chamar, ainda posso contratar um advogado e te processar. Mas por quê? Porque já cumpriu a pena, acabou. Ele pagou a sua pena. Então um dia você sai, a não ser que você morra dentro da penitenciária. Fui condenado, você vai sair. Agora, pessoal, eu vou parar aqui essa pequena introdução do Tribunal do Júri dos Homens. Já deu uma ideia para vocês, muito embora que muitos já viram isso em filme. Às vezes é distorcido, mas que não é filme brasileiro, é outra realidade, mas mais ou menos vocês têm uma ideia. Agora eu vou entrar na Bíblia, na Palavra de Deus, com o Tribunal de Cristo. Olha só a diferença. Então, a mensagem principal, a palavra principal está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Está lá, é o juízo final. Está assim a palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Presta atenção, diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam... os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, seguindo as suas obras. E o mar... e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha só, olha quanta coisa aqui já a maioria não sabe. Segunda morte, Antônio? Nossa, agora me deu um nó. Calma que você vai entender. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pessoal, falei sobre o Tribunal do Júri dos Homens. É duro? Eu já participei, eu sei. O réu fica ali humilhado, tanto que o promotor, né, ele fazendo... Claro, ali é um show, né, também. É um show... esse é bandido, esse não presta, esse não vale nada. Acaba e você ali como réu, você tá calado, você não pode abrir a boca para se defender. Nem se aquilo for calúnia, injúria, você fica caladinho. Lá, humilhado, que eu falei, você só não vai estar com a roupa do presídio, porque o advogado, existe súmula falando sobre isso, o advogado fala, não. E nem algemado, que também existe súmula. Não pode ficar algemado. Tira as algemas, a não ser que seja uma pessoa de alta periculosidade, mas não, tira a algema para não passar a impressão que, né, já está condenado. Então, o que acontece? No Tribunal de Cristo, né,
um dia, nós não sabemos qual, todos nós vamos comparecer, porque nós sabemos que nós morremos. Todos nós morremos. Eu mesmo poderia ter morrido de Covid, de infarto, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me deu graça, me deu força, né? Podia hoje estar jogado numa cama com depressão, mas porque eu busco muito a Deus, tenho muita fé nele, e no Senhor Jesus, a minha vida é dele, e eu estou aqui de pé, trabalhando, lutando, Deus tem abençoado, e estou, né, na humildade falando da palavra dele. Então, todos nós somos réus do tribunal de Cristo. É que eu falei, você pode passar a sua vida inteira sem nunca ter pisado num plenário do júri dos homens. Ah, nunca fui como jurado, nunca fui como réu, graças a Deus, nunca fui espectador, não sou da área jurídica. Muito bem, mas do tribunal de Cristo todos nós estaremos lá. Ah, o Hitler, que matou milhares de judeus, estará lá? Sim. Pilatos, né, que lavou as mãos lá naquela condenação de Jesus lá, que nós sabemos que ali foi totalmente arbitrária, né? Se você pegar aí o Código Penal, para dizer, né? Tanto é que o apóstolo Paulo fala que ele foi levou 8 anos para que ele fosse condenado, né? E a condenação dele, porque ele era cidadão romano, também ele cortaram a cabeça dele, né? Assim que ele morreu. Para a glória do Senhor. Mas o Senhor Jesus foi em questão de, né, passou por vários julgamentos ali, foi condenado. Mas por que aconteceu isso? Por que Jesus foi condenado, sofreu toda aquela tortura que aquele filme do Mel Gibson lá, A Paixão de Cristo, não conseguiu reproduzir, né? Toda a tortura, e aquela tortura era para nós, porque se você estudar a palavra de Deus, né, Deus instituiu lá no Velho Testamento que a partir do pecado de Adão, que o Adão pecou, né, eu vou até ler aqui, é aí que começou a confusão. O Adão pecou e entrou o pecado, aí nós somos réus do pecado já, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos descendentes do Adão, não do macaco, como a ciência fala. Isso aí, mas também não vou entrar nesse mérito agora. Então, Antônio, mas espera aí, eu sou réu do Tribunal de Cristo, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca furtei, né? Eu cumpro os mandamentos. Todos nós, a palavra de Deus, ela é verdade, a não ser que você não creia. Todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Está em Romanos, está lá, falando sobre isso, né? Todo mundo pecou. Se você pecar em um quesito, você já é réu da lei. E o que a lei de Deus fala pro condenado, pro pecador? Então, você tem que morrer. Mas eu vou morrer um dia. Mas você viu que eu li aqui, né, em Apocalipse 20, versículo 11, em seguida, tá lá, segunda morte. Mas o que é segunda morte? Segunda morte, sabe o que é? O inferno. Porque assim, só para você entender, quando a pessoa é presa, ela vai para uma delegacia, ela fica ali e depois ela é transferida para um presídio, seja ele qual for. Isso dos homens. Quando você morre, né? Antônio, como que você sabe? Estudando a palavra de Deus. Quando você morre, você tem 2 destinos, a sua alma, que o corpo vai perecer aqui na Terra. O corpo, né? A nossa vida, ela é efêmera. Com o passar do tempo, você nem percebe, é como se fosse a ferrugem, a traça que vai deteriorando sua roupa no passar dos anos, bem devagarzinho, o ferrugem que vai corroendo o seu carro, o seu portão, e você nem percebe. Então, nossas vidas, a partir do momento que nós nascemos, estamos caminhada da vida, nosso corpo está sendo deteriorado. Você pode ver, você olha uma foto de 10 anos atrás, você está com um rosto, agora você fala, puxa, meu rosto agora já está envelhecido, meu cabelo já está branco,
né? Já está grisalho, né? Minhas mãos, eu já não tenho a mesma agilidade que eu tinha antes. E assim vai, nós vamos se deteriorando até o momento que todas as células do corpo humano elas vão parar. Né? Não vão existir, nós vamos morrer. Essa é a primeira morte. Só que aí qual será nosso destino? É que Deus não escondeu, tá tudo aqui para estudar. Ou você vai para o paraíso, né? Vai ficar lá até o julgamento. Quem for para o paraíso, glória a Deus, maravilha. Já sabe que quando for para o tribunal de Cristo, você vai ser julgado para receber galardão, receber um prêmio pelo que você fez aqui na terra, as obras. Agora, se você for para o Hades é um local intermediário ao inferno. E tem muita gente que não acredita. Ah, mas Deus vai mandar um filho dele para o inferno? Vai porque você não... Sabe por que vai? Primeiro, que quando você for condenado no tribunal de Cristo e for condenado ao inferno, como eu li aqui, você já não será mais. Deus vai retirar, você já não vai ser mais a imagem e semelhança de Deus. Você vai virar um bicho. Por isso que o Senhor Jesus ele falou lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, que o inferno é um local que o bicho, o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Tá lá. É só ler e estudar. Ah, Antônio, mas é? E agora? Nossa, que coisa, eu não sabia. Essa é a segunda morte, que aí todo aquele sofrimento que Jesus passou, você vai passar. Sabe por quê? Porque a sua alma é indestrutível. Como eu falei, o corpo perece. O corpo está morto lá no pó da terra. Mas só que nesse momento, Deus vai ressuscitar o seu corpo. Ele vai trazer o seu corpo para se juntar com a sua alma, que estava ou no paraíso ou no Hades. E se você for condenado, aí você vai sentir todo aquele sofrimento ali. Olha só, né, o que eu vou ler agora para você entender aqui na palavra de Deus, né, o que é preciso para nós, né, no tribunal de Cristo, nós estarmos ali tranquilos, né, já partirmos desse mundo com a certeza da salvação. Que nós só vamos participar do tribunal de Cristo como espectadores e para ganhar galardão. E não para sermos condenados. Por quê? Estou falando isso porque, olha que eu disse antes, no tribunal dos homens, se você for condenado, você tem, né, a esperança de sair, tem progressão de pena, o advogado pode entrar com recurso de apelação. Ah, aquela sentença foi muito injusta. Nossa, 20 anos? Não, vou recorrer. Tanto é que aqueles réus lá da Boate Kiss, eles saíram, eles foram condenados, mas saíram, né, pela porta da frente e não foram diretamente para o presídio da qual eles estavam. Né? Eles foram para casa. Né? O advogado inteligentemente já entrou com recurso lá já para... Então, você vê que há as benesses, as facilidades devido à legislação dos homens. Mas com Deus, não. Se você for condenado, se você estiver do lado direito no tribunal de Cristo, eu estou salvo, estou com o Senhor Jesus, eu vou agora para o céu, para a glória. Estava no paraíso, e aqueles do lado esquerdo não poderão passar para o lado direito, e nem do direito, as pessoas que estão do lado direito não vão querer ir passar para o lado esquerdo. Aqueles estarão condenados. Agora, o único jeito de você não passar a eternidade no inferno, eu estou 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, eu não saio daqui. Lembre-se que o ladrão da cruz, o Senhor Jesus queria salvar todo mundo. Todos nós pecamos, né? Todos nós somos réus. A palavra de Deus fala, todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. A nossa comunhão com Deus foi rompida. Tanto é que no Velho Testamento Deus não falava, ele falava com o profeta e aí não falava com o povo. Né? Aí o profeta que transmitia para o povo, a comunhão perdeu lá, porque quando Adão foi criado por Deus, Deus
Estava ali com Adão todo dia, Adão trabalhava, cuidava, mas Adão desobedeceu. E quando ele pecou, ele simplesmente jogou a culpa na Eva, na esposa. Ele falou, Senhor, eu comi lá da árvore, lá do fruto da árvore que o Senhor mandou, porque Deus falou, Adão, tudo eu te dou aqui no Jardim do Éden. Você pode brincar com o leão com serpente, a serpente não tinha veneno, não é como hoje. Você pode cuidar da agricultura, né, que o Adão trabalhava lá, você cuida de tudo. Só não pode mexer naquela árvore. E naquela época o Adão não envelhecia. Nós não tínhamos o problema que nós temos hoje de, ao passar dos anos, envelhecemos, nossas células estão morrendo. Não tinha. O Adão ali, ele comia da árvore da vida. Ele era eternamente jovem. E no momento que ele pecou, a coisa complicou. Quer ver, ó? Olha só. Deixa eu achar aqui. Gênesis 3. Aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Tá vendo? O que eu acabei de falar. O Adão, ele dominava, né, o espaço. Deus só falou, só não coloque a mão ali naquela árvore, que aquilo lá é meu, Adão. Não ponha só a mão. Aí o Adão, não, tudo bem, Senhor. E todo Adão trabalhava, fazia tinha uma vida farta, não ia morrer, porque ele não havia pecado. A palavra de Deus fala lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Né? A morte, qual morte? A primeira? Não, é a segunda, é condenação. Mas aí, né, Deus criou, tem pessoas que falam, né, pastores, né, teólogos que falam, Deus viu que o Adão estava tão sossegado, né, estava numa vida tão boa, tão próspera, falou, vou colocar algo aí para tirar o sossego do Adão, e criou a mulher. Brincadeiras à parte, pessoal. Claro que a mulher é uma bênção de Deus, né? E todo homem precisa de uma mulher, de uma ajudadora, que a mulher é a coluna da casa, né? Então, aí Deus fez a Eva. O Adão dormiu, né? Da costela do Adão, Deus fez a Eva. Qual o intuito? Para que o Adão não ficasse sozinho e que fosse feito a família, né? E depois o Adão formou uma família. Mas aí, né, começou o problema. Tá lá no capítulo 3, versículo 17. E Adão disse, porquanto desses ouvidos a tua mulher e comesses da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, né, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a árvore do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra. E muitas pessoas falam, Antônio, eu não acredito na palavra de Deus, não, porque foi escrita por homens. Ué, foi escrita por homens? Então, tudo bem, concordo com você em parte. Foi escrita por homens. Por quê? Porque Deus faz o impossível. O possível, ao homem cabe. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que estava morto há mais 3 dias, estava podre, né? Os vermes tinham comido o rosto, o olho, tudo. Era a caveira pura ali. Então, e cheirava mal. O Senhor Jesus poderia ter aberto a pedra? Sim ou não? Sim. Ele poderia ter aberto a pedra porque ele estava num corpo humano, um corpo igual ao nosso, né? Que Deus deixou toda a sua glória para vir nos servir aqui na terra, para pagar o preço da nossa redenção, para restaurar a nossa comunhão, a comunhão do homem com Deus Pai, né? Porque a comunhão foi rompida aqui.
né, nesse momento que o Adão pecou, e ele poderia estar falando, não, Senhor, perdão, eu pequei, o Senhor falou que não era para comer ali, eu tinha uma vida tão boa, se ajoelhado ali diante de Deus, que Deus todo dia ia conversar com Adão, não. Ele simplesmente, Senhor, quem foi a culpada foi a Eva, essa mulher que o Senhor me deu que eu nem pedi. Olha só a petulância de Adão. Eu não pedi essa mulher, não. Só quis me dar, olha o que ela fez. Aí a Eva também não assumiu a culpa dela. Não, foi o diabo, foi a serpente. Foi o diabo. Mas o diabo, o papel dele é tentar. Ele é o tentador, o sedutor. Agora cabe a você cair ou não. A palavra de Deus fala, não deis lugar ao diabo. Cabe a você. E como que eu vou resistir às tentações? Porque se o diabo falar, você pula lá da ponte, você vai pular, você só vai resistir buscando a Deus, né? Estando com a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Que eu vou ler aqui. Vamos lá. Vamos lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Olha só que a palavra de Deus. Estamos passeando a palavra de Deus. A palavra de Deus. A saber, se com a tua boca, olha só, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui está o antídoto para nós termos uma vida boa, claro. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, eu passo por aflições. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, que é Deus, num corpo igual ao nosso, ele passou por aflições. A maior delas foi na cruz do Calvário. Imagina que o Senhor Jesus, desde quando ele estava ali com os irmãos, né? Os irmãos dele, ele era tentado. O diabo usava todo mundo ali para fazer o Senhor Jesus pecar. Porque se ele pecasse, se o Senhor Jesus tivesse um pecadinho que fosse como nós temos, e vários, né, durante o nosso decorrer aqui nessa vida, acabou. Né? Nós não teríamos salvação, estaríamos condenados eternamente, né, pela segunda morte no fogo do inferno. Por causa do Adão, o erro do Adão, e aí o pecado entrou no mundo. Não adianta falar, não, mas eu nunca matei, nunca roubei. Algum pecado você comete. Né? A cada segundo, a cada minuto. Você quer ver uma coisa? O Senhor Jesus, uma vez, em uma das explanações dele, né? Das pregações dele, ele falou, se você olhar para uma mulher, só olhar com cobiça ali, com aquele olhar malicioso, você já adulterou com ela. Olha só. E qual homem que já não fez isso? Diz pra mim. Então, pessoal, estamos todos como réus do inferno. A verdade é essa. Todos. Pode ser rico, pobre, morador de rua, não interessa. Né? Você pode, até do Tribunal dos Homens você pode ter benesses. Porque eu sou empresário, sou rico, sou milionário, eu vou comprar, vou fazer acontecer, mas com Deus não. Então é o que eu li aqui. Essa a saída. Entregar a sua vida para o Senhor Jesus para que você não pereça. É que a palavra está falando, se creres no teu coração que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Porque existem falsas religiões, falsas doutrinas que falam que o Senhor Jesus não ressuscitou. O judeu mesmo não acredita. Que na época o Sinédrio, né, que é composto por 70 anciãos, que era o Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, né, que eles que condenaram o Senhor Jesus, eles deram uma soma enorme de dinheiro aos soldados romanos que estavam guardando o túmulo para falar que os discípulos, os apóstolos teriam ido lá à noite, eles estavam dormindo e levaram. Agora isso é um absurdo, uma pessoa acreditar numa fábula dessa, porque como que você dorme com o olho aberto? Primeiro. Segundo, como que galileus, pescadores que não tinham nenhum preparo para a guerra, iam lutar com soldados, enfrentar soldados romanos fortes, preparados, né, treinados, com lança, com escudo. E como que eles iam romper aquela pedra? A pedra foi selada, chumbada. Que o Caifás, o Anás, lá que eram
os sumos sacerdotes da época, eles falaram, não, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, falou que ia ressuscitar, então, né, guarda lá com os soldados. Aí Pilatos falou, não, tá bom, a guarda romana é sua, pode levar. E chumbaram, selaram lá com o emblema do Império Romano, que significa, olha, aqui esse corpo é propriedade do Império Romano, aí de quem tocar nele. Então, isso é um absurdo, mas os judeus acreditam, né? E outros aí, né? Se eu for falar aqui, né, muita gente está sendo enganada, muitas pessoas estão sendo enganadas porque não conhecem a palavra de Deus. É por isso que Deus usa criança, até criança, para falar. Eu já vi criança, né, adolescente, entrando no metrô, no trem, falar a palavra de Deus. Né? Às vezes tem pessoas aí, como eu mesmo já fiz trabalho, né, pregando a palavra na rua. Que as pessoas precisam saber a verdade, gente. Estamos no fim. A verdade. Esse é o ponto crucial. Por isso que essa mensagem interessa. Estamos no fim. É só você estudar a palavra, você vai ver que está tudo que foi, que igual as pessoas falam, o homem que escreveu, claro, o homem escreveu inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, palavra. Isso aqui, a própria palavra fala sobre isso. Né? Então, não dá para, não, eu não acredito porque o homem escreveu. Gente, se vocês começarem a estudar a palavra de Deus, vocês vão ver que é impossível que um homem da cabeça dele escrevesse, né, se não fosse inspirado por Deus. Quer ver? Eu vou dar uma prova para vocês aqui. Vamos lá, Isaías, uma prova na palavra. Lá, Isaías capítulo... Deixa eu achar aqui. Capítulo 9, vamos lá. Capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Principado quer dizer governo. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se você não está tendo paz, Antônio, eu não durmo, eu ouço vozes, vejo vulto, eu estou atormentado, para eu dormir eu tenho que tomar remédio. Eu conheço pessoas que tomam remédio para depressão. Antônio, mas você é melhor que alguém? Não, eu sou um miserável pecador, dependente da graça de Deus, mas eu estou aos pés do Senhor Jesus. É por isso que eu não estou com depressão. Era para estar, de tudo que eu passei na minha vida. Né? Para quem não acredita em Deus, converse comigo. Eu vou te contar minha história que você vai falar, não, realmente Deus existe, porque não era para estar aqui falando agora com vocês, não era para, né, estar de pé, era para estar jogado numa cama. A pressão profunda que nenhum remédio da terra ia dar jeito. Mas por eu buscar a Deus, por temente a Deus, e isso eu agradeço muito a minha mãe, que não está mais comigo, está com o Senhor. E ela uma vez, isso daí foi plano de Deus. Um rapaz passou aqui na rua de casa vendendo Bíblia. Isso nunca aconteceu. Olha que eu morei aqui anos, fui morar em outro lugar, voltei a morar, que nunca aconteceu. Eu era criança. E minha mãe comprou, foi a primeira Bíblia que veio parar na minha mão, e eu comecei a devorar aquele livro. Né? E perguntar para quem sabe mais, o que é isso? Eu queria entender porque passava aqueles filmes do Senhor Jesus, aquele sofrimento terrível. E eu fui entender, porque ele passou por tudo aquilo para que nós não passássemos, para cumprir a justiça de Deus. Falar, pai, eu não quero ver a Joana, o Pedro, o Luiz, o Antônio, a Mariana, o Cláudio passando por isso. Eles não vão aguentar esse sofrimento. Então eu passo por eles, eu aguento. E agora lá no tribunal de Cristo, todos nós estaremos lá, como eu li aí em Apocalipse 20, estaremos lá. E olha só, gente, eu vou ler para vocês, não tem nem capítulo, é tão curto. Agora eu preciso ver se eu acho aqui, porque tem hora que... eu até marquei aqui, mas eu acho que saiu do...
lá em Judas, quer ver? Judas não é o traidor, tá? Tem um Judas que é meio irmão do Senhor Jesus, porque Jesus nasceu pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, lá com a Maria, e depois ela foi, né, foi esposa do José e teve outros filhos, né? Tiago, Judas, né? O Judas é meio irmão de Jesus, porém, olha o que ele fala aqui. Ele... tá, peraí. Eu vou achar aqui para vocês, gente. Só um pouquinho de paciência. Que a Bíblia são 33 livros. Ele é tão... achei. Judas não tem nem... É tão curta. Depois você lê aí, né? Se você que tem uma Bíblia, abre lá em Judas, né? Que é depois do João, da segunda carta do apóstolo João. Tá lá. Não tem nem capítulo, versículo, tão curta que é. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas isso o Senhor te repreende. Aí você fala, nossa, Antônio, mas o diabo estava querendo o corpo de Moisés, aquele que falava face a face com Deus, que Deus falou para Arão, o irmão de Moisés, e para Miriam, que é a irmã dele. Fala, com os outros profetas eu falo em sonhos e visão, mas com Moisés, meu servo Moisés, eu falo face a face. Foi usado para atravessar o Mar Vermelho. Moisés era a referência para o povo de Israel lá. O diabo estava querendo o corpo dele. E agora complicou feio. Aqui, tudo isso daqui é no tribunal de Cristo. Lá, quando nós estivermos lá, né, nossa alma, estivermos lá, o diabo fala, não, o seu diabo é o promotor do inferno. Aí, agora vai começar as analogias. O diabo vai falar, não, esse aí é adúltero. Ele, lá na terra ele fazia a minha obra, adultério, roubava, matava, falava palavrão, era terrível. E o diabo... Antônio, mas o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, mas nesse dia, lá no tribunal, ele vai ter provas contundentes, provas melhores que do promotor aqui, de justiça, promotor criminal. Muitas vezes as provas do promotor, né, o advogado, né, consegue eliminar, mas lá o diabo vai ter, não, eu vou mostrar aqui, ele fez mesmo. Por que ele queria o corpo de Moisés? Porque Moisés ele matou um egípcio. Você sabia disso? Tá lá, lê lá Gênesis. Lá Moisés viu que o povo dele estava sendo... que eu não vou contar toda a vida de Moisés, que não dá tempo. Mas o povo dele estava sendo maltratado, ele ficou com raiva e foi lá, olhou para o lado, não tem ninguém vendo, vou lá, e matou o egípcio, escondeu o corpo. Ele disse, não tem ninguém vendo, Deus viu e o diabo também viu. Aí, por isso que ele estava querendo o corpo, ó o pecado. Tá vendo? Moisés, servo de Deus, o diabo querendo o corpo dele. Vamos lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Vamos achar o Zacarias aqui. Zacarias era o profeta, gente, não é lá dos trapalhões, não. Então vamos lá. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Depois você lê lá. Eu não estou inventando nada. Tudo que eu estou falando tem comprovação, né? Tanto na doutrina dos homens como na palavra de Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Aí, Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, a Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Nossa, Antônio, mas Moisés, o diabo querendo o corpo dele, do Josué também.
E o Josué tá com a roupa toda suja. Suja do quê? Do pecado. Olha que o Josué, ele orou e Deus parou a lua e o sol. Tá lá no Velho Testamento, é só estudar. Josué foi usado por Deus para que os muros de Jericó caíssem. Tem até filme. Né? Era também um homem de Deus, usado por Deus. Aí o diabo querendo o corpo de Moisés, querendo ele as vestes sujas. Por que nós estaremos com a veste? Eu não falei lá, outra analogia. Lá no tribunal do júri dos homens, o réu só não vai com a roupa do presídio porque o advogado interfere, pede, né? Porque isso é legal, e o juiz defere. Não, pode ir com a sua roupa normal, como cidadão comum. Mas no tribunal de Cristo, todos nós estaremos com as vestes sujas do pecado. Estaremos de cabeça baixa, humilhados, porque o diabo vai fazer igual o promotor faz lá no plenário. Esse daí não presta, esse não vale nada, ele não pode entrar no céu. Pecador não entra no céu. Não tem como. Não, e ele vai falar a verdade, vai dar provas contundentes. Que eu falei, o promotor aqui da terra, ele pode falhar as provas, mas ele não vai falhar. O único tribunal de Cristo só tem jurados? Não. Teremos nós que estaremos participando, todos nós ali, uns salvos, né, porque na primeira morte já foram arrebatados pelo Senhor Jesus, estavam lá no paraíso, como eu falei no começo, e outros já estavam no Hades, né, e aqueles que vão ficar no arrebatamento, quando a igreja subir. Vai ter gente que vai morrer, vai se salvar, vai dar seu próprio sangue, então lá vai sofrer a perseguição do anticristo. Isso daí está às portas para acontecer, qualquer momento vai acontecer, porque é só você estudar, você vê que os tempos estão mudando. As pessoas falam, Tony, eu tô correndo tanto e daqui a pouco o ano acaba, mal começa um ano, tá passando tão rápido, E mesmo assim Deus fala na palavra dele, eu estou abreviando os tempos para que os escolhidos não pereçam. Então você tem a oportunidade de salvar, né? de entregar sua vida para o Senhor Jesus e falar, não, eu abro mão das coisas erradas, eu vou me converter. Isso é conversão, né? Você que furtava, não furte mais. Você que adulterava, não adultere mais. Perdão, Senhor, me lava. Antônio, mas aí eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu me batizei nas águas, eu cumpri toda a justiça de Deus, eu não vou pecar mais? Você vai pecar, porque nós somos miseráveis pecadores, infelizmente, né? Só não pecaremos na hora que nós tivermos uma outra roupa, um outro corpo. É o que eu vou falar agora para encerrar essa mensagem. Quando o Senhor Jesus é o nosso advogado, a palavra de Deus fala. Ele é o nosso advogado no tribunal de Cristo. Deus Pai, o juiz, o diabo faz o papel do promotor, ele vai acusar. O diabo quer que você vá com ele para o inferno. Ele não quer sair. Por isso que muitas vezes ele usa as pessoas para que você peque, para que você não escute a palavra de Deus. Né? Tem gente que vai falar na rua, não, eu já tenho minha religião. Esse papo aí não, gente, não é religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da palavra de Deus, que te salva, que te liberta. Como eu falei, tem gente que precisa tomar remédio de depressão para viver, para dormir, não tem paz. Sendo que nós temos, né, eu li lá Isaías, aí, capítulo 9, versículo 6, nós temos o príncipe da paz aí à nossa disposição. Né? Não é só para mim, para outros, não, para todos. Deus quer salvar todos. Né? O Senhor Jesus morreu por todos, mas tem muita gente que não quer ouvir, que está cego espiritualmente, que está aí, né, levando uma vida como se fosse ficar nesse mundo eternamente. Não vai. Né? E não caia na besteira de achar, morreu, acabou. Não, aí que vai começar. Né? Eu vou me suicidar porque eu não estou aguentando, a pressão está muito grande. Por que as pessoas fazem isso? Eu conheci um empresário milionário que se matou.
Se matou. Ah, dinheiro, fama traz felicidade? Não. Né? O que traz felicidade na sua vida, mesmo você passando por tribulação, por aflição, por angústia, por dor, como eu tenho passado, é o Senhor Jesus. Porque ele fala na palavra, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, ele falava, né, escreveu em uma das suas cartas, falou, eu sei viver na fartura, eu sei viver na escassez, e todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Tá aí. Tem gente que reclama, é toda uma situação. Gente, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus, você pode vencer. Né? Basta você entregar sua vida para ele. Tem uma passagem aí, depois vocês lerem, eu não vou ler, porque senão vai ficar muito longo essa live. Que os apóstolos, acostumados, né, com o mar, né, eram pescadores, e o Senhor Jesus dormindo ali, porque o Senhor Jesus é Deus, né, mas estava num corpo igual ao nosso, que sente fome, sede. Né? Quando formos transformados, teremos um corpo igual ao dele, glorificado, que ele tem hoje, que atravessa a parede, que não sente sono, não sente angústia, não morre mais. Né? Não tem célula para envelhecer, é isso que nós temos que pensar. Nós temos que ser aquela criança pobre que está esperando um brinquedo no Natal, está ansioso. Teremos que estar ansiosos, né? Mas infelizmente a maioria não está, ansiosos pela volta do Senhor Jesus, para nos levar para a glória, como o ladrão da cruz lá estava falando, falou, Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Aquilo ali foi Deus que deu a visão para aquele ladrão, porque olhando o Senhor Jesus ali na cruz, ensanguentado, desfigurado, sabe que quando a pessoa luta, né, aquele luta boxe que leva soco, você fica com o rosto todo deformado ali, com aquela coroa de espinhos, reino, né? Qualquer um que olhasse fala, que reino? Que reino é esse? Só que ele olhou com os olhos espirituais, não, ele tem um reino. O reino da glória, ele é o rei da glória. E o outro ladrão deixou o diabo enganá-lo, né? E ele está no Hades aí até hoje, né? O diabo queria levar 3, né? Levou Judas e o ladrão da esquerda, da direita, né? Foi para o paraíso. E aí o Senhor Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí, em momento algum, o Senhor Jesus fala, você vai ter que reencarnar, você vai ter que passar por isso, por aquilo, daqui 1 milhão de anos, quem sabe você... Não, é hoje. É por isso que se você hoje dobrar seu joelho, orar, como eu fiz um dia na presença dos homens, e entregar sua vida para o Senhor Jesus, você será salvo. Naquele dia que você estiver com as vestes sujas lá, Tribunal de Cristo, você vai lembrar dessas palavras que Deus mandou te falar. Ele vai trocar suas vestes sujas por vestes mais alvas que a neve. Você vai ser alvo mais que a neve. A brancura, e aí o diabo vai estar lá com as provas. Não, ele não pode entrar. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Ele vai se levantar e falar, não, ele vai entrar no meu reino porque ele é lavado e remido no meu sangue. Ele é meu. Ele... como eu li aqui em Romanos, ele entregou a sua vida para mim, ele reconheceu meu sacrifício na cruz do Calvário, ele creu que eu ressuscitei dos mortos, estou vivo, que é me dado todo o poder na terra, no céu, embaixo da terra. Ele é meu. Ele entra, mas o diabo, não, a ficha dele aqui é enorme, de pecado, de sujeira. Quando o diabo olhar de novo, a ficha vai estar branca, não vai ter mais nada. Nada, nenhum pecado. Aí Deus Pai, o juiz, fala, não, meu filho, realmente, né, o sacrifício na cruz do Calvário atende, o seu sangue, né, comprou a salvação dessa vida, então ele não é réu mais. Ele está absolvido. Lá no tribunal do júri dos homens, quando o réu é absolvido, ele volta para casa, vai levar aquela vida dele, trabalhando, se ele estudava, vai continuar estudando, lá sustentando a casa, dando duro o dia inteiro, vai ter aquele problema, será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Né? Aqueles problemas lá, morre uma
parente ele vai lá enterrar, gastar com o velório, vai chorar aquele sofrimento. Agora, na glória, quando nós formos absolvidos do tribunal de Cristo, vai ser uma vida de bênção. Nunca mais vai ter choro, lágrima, angústia, tristeza, dor. Né? Passaremos a eternidade com o Senhor Jesus, o glorificando, o adorando, bendizendo seu nome. Não vai ter mais diabo para querer acabar conosco. Né? Não vai, acabou. Todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus na glória. Né? Vai ser muito bom, gente. Essa semana aí, na sexta-feira, eu participei pela primeira vez do baile da advocacia. Que lugar lindo. E quando eu entrei ali, um luxo, né? Tantas coisas boas, eu falei, nossa, se o homem sabe fazer coisas boas, imagina o que Deus tem preparado para nós lá na glória. A palavra de Deus fala, o que eu tenho preparado para ti, nem os seus ouvidos ouviram, nem seus olhos viram e nem subiu ao seu coração. Olha, gente, é tremendo. Eu não quero ficar aqui a hora que a igreja for arrebatada. A igreja é o povo de Deus. Eu não quero ver o anticristo. Né? Não, tem até filmes aí, se vocês quiserem ver, Deixados para Trás, que os americanos fizeram vários filmes. A Rede Record, né? Para quiser ver, tá até reprisando aí. O Apocalipse, fizeram uma novela. Eu só não gostei do fim. Né? O final, mas durante a novela toda estão de parabéns aí quem escreveu. Só o final que não, eles não conseguiram reproduzir aí. Mas ali, só de você ver isso daí, você cai um temor tremendo. Fala, não, vai ser se o mundo já está tenebroso agora, imagina como quando o Espírito Santo foi embora, né, da terra, a igreja subir, não tem mais ninguém orando, buscando a Deus, acabou, não tem arma. Como que você vai lutar contra o diabo sem as armas de Deus? Não tem como. Tem como. É para você se salvar sozinho, com o seu próprio sangue. Então o momento é agora. Né? Peço mais uma vez, né, Data Vênia, pode mandar reproduzir essa mensagem para quem vocês quiserem. Reproduzam mesmo, mostrem, para que as pessoas tenham consciência. Por isso que Deus plantou no meu coração de eu gravar. Né? O intuito aqui é a palavra de Deus, né? Para que você se salve. Porque nós estamos chegando a um momento aqui crucial. Né? Qualquer hora a trombeta vai tocar e Deus vai levar. Por quê? Deus fez o homem, a imagem e semelhança, e acha que Deus ia deixar o diabo acabar com a criação dele sem fazer nada? Não. Se você quer pai, mãe, ai de quem mexer com meu filho, você age lá, imagina a Deus. Por isso que o pecado entrou no mundo através de um homem, mas a graça entrou através do Senhor Jesus. Deus largou sua glória, né? Veio aqui para também saber por que o homem chora, por que o homem sente dor, né? Como que é a morte para o homem, tudo. Deus sabe de tudo. Ele passou por tudo. Tudo que você passa, ele sabe. E ele está aí para te ajudar, para te amparar, para te dar vitória. Basta você acreditar. Né? Quem acredita, chegou um momento da minha vida que eu entreguei a vida para Jesus e são anos e anos buscando aí, né? Falando de Jesus para as pessoas e eu não me envergonho, né? E eu quero deixar para encerrar uma palavra que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então eu encerro, pessoal, agradeço aí quem assistiu ao vivo, quem não assistiu vai ficar gravado lá no meu Instagram, né? Na medida do possível vou passar para alguns contatos que eu tenho, vocês podem repassar, que é uma mensagem que interessa a todos nós. Né? Claro, o intuito aqui não foi focar no Tribunal do Júri dos Homens, mesmo porque eu já gravei
sobre isso, mas dei uma boa introdução para comparar. Agora o Tribunal de Cristo, se for condenado, não há recurso, não há apelação, não há nada. Acabou. Né? Quem está salvo, quem não está. Né? E o diabo quer isso, que todo encher lá o inferno junto com ele, que ele já se condenou, né? Já há muito tempo. Então, só que Deus veio nos salvar. A vontade de Deus é salvar a todos, mas a pessoa que não quer, é igual professor. Às vezes você, estava na faculdade, no ensino médio, o professor me deu 0, me deu 2. Não, você que tirou. Você estudou, você se dedicou, a não ser que ele tenha feito algo, né? Foi sacana. Mas na maioria das vezes é você. Igual Deus está aí, enviou o filho dele do sofrimento tremendo. Jesus quer salvar todos, mas muitos não querem. Você vai pregar a palavra, você vai falar, as pessoas, não, o diabo já cegou entendimento. A palavra de Deus fala sobre isso. Não, eu não quero ouvir, não quero saber, minha religião, não esquece, gente, religião não salva ninguém. Quem salva, a palavra de Deus fala, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por que muitas pessoas caem em laços aí no mundo terríveis? Porque não tem conhecimento da lei, não tem conhecimento. Então acaba sendo enganado. E por que o diabo engana vários? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. A maioria, se tiver Bíblia em casa, a Bíblia está lá jogada, lá, criando pó. Não lê. Não lê. Não estuda, não faz como eu fiz. Não que eu seja melhor que ninguém, já falei, sou um miserável pecador, totalmente dependente da graça de Deus. Não era nem para estar aqui. Mas é isso, gente. Infelizmente, nós precisamos aceitar a realidade. A realidade é essa. Não pense que morreu, acabou, tal. A sua alma, todos nós temos alma, é indestrutível. Então, e Deus vai trazer o seu corpo que pereça na terra e juntar com a alma. Eu quero estar na glória, quero ter um corpo lá que atravessa parede, que voa, que não sente mais frio, sede, não morre. Acabou, não vai ter mais esse sofrimento na terra. Deus vai fazer a nova Jerusalém, vai ser uma bênção tremenda. Procure ler lá atrás. O que eu estou falando não é a história da carochinha, como muitos pensam. A Bíblia é o homem que escreveu. Não, escreveu inspirado por Espírito Santo. Quem estuda a palavra de Deus sabe. Não tem como que Isaías escreveu. Isaías, ele nasceu 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Como que ele ia escrever o que eu acabei de ler? Capítulo da cabeça dele, Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. Como? Por quê? Porque Deus mandou. Escreve aí que meu filho vai, 700 anos depois, ele vai aparecer lá em Israel, ele vai nascer e ele vai remir o povo dos pecados. Remissão é perdão. Então, pessoal, tá aí. Tribunal dos homens, você escapa. Muitas vezes você vai lá, é absolvido, entra com recurso, tal, é humilhado, mas lá no Tribunal de Cristo a humilhação vai ser muito pior para aqueles que estiverem já condenados, só vai ali ver, e muitos já estão, aqueles lá da época de Cristo, muitos já estão no Hades, só esperando mudar para um lugar pior, que o Hades é um estado intermediário do inferno, não é ainda o inferno, mas o inferno é pior, mas já é um aperitivo. Mas Deus não quer isso para as nossas vidas, Ele quer que estejamos com Ele para sempre na glória, glorificando, adorando,
bendizendo teu santo e poderoso nome. Você pode pesquisar lá na palavra de Deus, em Mateus, no Novo Testamento, Marcos, Lucas, João, quando Jesus fala lá do irmão Lázaro, né, que ele tá lá no Hades, fala, pai Abraão, dá um refresco aqui, eu quero mudar de lá. Não tem como. Mas então, pai Abraão, fala para os meus irmãos que estão lá na terra, da situação, só que não dá. Então, agora, a hora é agora. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez quem assistiu ao vivo. Quem não assistiu, eu vou enviar essa mensagem aí nessa tarde fria. E Deus colocou no meu coração. Agradeço a Deus por ter conseguido passar, né? Uma mensagem aí que eu creio que não está aí. Muitas vezes pode até ter uma parte ou outra, mas as duas juntas em comparação, eu creio que não. Né? Pode, se tiver, né? Glória a Deus. Né? Mas repliquem, né? Essa mensagem, porque é de extrema importância para a minha vida, para a sua vida e o destino de toda a humanidade, pessoal. Tá? Eu glorifico a Deus aí por essa oportunidade. Né? Fiquem com Deus. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Amém.